E agora vamos para a segunda etapa, então, antes de estar os outros convidados aqui. O que muda um outro país, o Brasil é um país soberano, mas por que outros países podem ou não taxar ou falar que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas? O que muda na prática pra gente? Olha, muda muita coisa, porque é o seguinte, o problema maior não é eles terem sido considerados organizações terroristas estrangeiras. O problema maior é eles terem sido considerados terroristas globais especialmente designados. Ah, Porque aí muda o jogo. Porque enquanto a capitulação americana ela é só regional. em torno da organização terrorista estrangeira, o terrorista global especialmente designado, você ataca toda a rede de apoio. Você ataca tanto a organização quanto as pessoas que financiam, que lavam, que apoiam, que escondem. Então, inclusive, ataca o próprio americano. O próprio americano Como que, assim? dentro do território dos Estados Unidos, apoia o grupo. E na capitulação de organização terrorista estrangeira, é só o estrangeiro, não é o americano. Então, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, eles foram categorizados nas duas situações. Organização terrorista estrangeira e terroristas globais especialmente designados. E aí existe uma diferença legislativa em relação a isso aí. Porque como o terrorista global, especialmente designado, ele é uma coisa mais gravosa, ele vem por medida executiva do presidente. Então não precisa de avaliação do Congresso. Por isso que quando Marco Rubio anunciou, imediatamente eles viraram terroristas especialmente designados, né? Já a organização terrorista estrangeira precisa passar por uma avaliação do Congresso que demora 7 dias, do Congresso americano. E aí por isso que só vai valer a partir do dia 5, porque o Congresso americano ele pode derrubar a categorização feita pelo secretário de Estado, ou ele pode se manter silente. E aí ele se mantendo silente é aplicado de imediato, né? E a gente está falando aqui de quebrar todas as amarras que a Quinta Emenda Americana ela garante a qualquer pessoa, principalmente o cidadão americano. A gente está falando de os Estados Unidos não precisar mais de autorização nem judicial e nem externos de outros países para agir, inclusive para aplicar o que aqui no Brasil nós chamamos de métodos extraordinários de obtenção de prova. Interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, bloqueio, sequestro de bens, capturas, né? E existe todo um escalonamento que vai desde ações menos gravosas até ações mais gravosas, como, por exemplo, ataques em territórios estrangeiros, que já aconteceu muito, acontece principalmente no Oriente Médio, que podem ser executados agora no Brasil. É claro que isso é a última instância de um processo que vai ser construído a partir de agora que os Estados Unidos capitularam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E terroristas globais especialmente designados, e também vai muito da inação do Brasil, né? Porque essa situação é preciso que a população entenda que era só questão de tempo acontecer. Por quê? A lei que regulamenta as organizações terroristas estrangeiras, ela não é de agora, ela é de 96. Ela foi promulgada pelo Bill Clinton ainda quando a gente teve o primeiro ataque no World Trade Center em 93 e teve também se eu não me engano, no Oklahoma City em 95. E aí eles fizeram essa lei justamente para eles conseguirem atacar de um modo mais duro e asfixiar financeiramente esses grupos extremistas que ameaçavam a segurança nacional americana. E aí, já em 97, que foi a primeira lista de 30 grupos, né, que foram categorizados ali como terrorista, a gente já teve FARC, a gente já teve Sendero Luminoso, a gente já teve Exército da Libertação Nacional. E por que é que eu estou citando esses especificamente? Assim como a gente teve o Hezbollah, a gente teve o Hamas, né? E por que é que eu estou citando esses? Porque o Sendero Luminoso, a FARC e o ELN, né, que são as duas da Colômbia, elas são parceiros logísticos e fornecedores de drogas, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho. E aí as pessoas precisam entender isso como um organismo inteiro.
Por quê? Porque o PCC e o Comando Vermelho hoje, eles dominam a distribuição de droga sul-americana. O PCC por parte da rota Caipira, como é chamado, que vai aqui desembocar no Porto de Santos, Paraná, e o CV pela rota do norte, a rota dos Solimões, né? E aí vai escoar a droga ali pelo Pará, Amapá, Porto do Pecém e outros portos do Brasil. Então, o PCC e o Comando Vermelho, eles começaram a lotear toda a América do Sul. A gente tem, por exemplo, grupos criminosos que são considerados grupos terroristas, como Los Choneros, lá no Equador, em que os Los Choneros são apoiados pelo PCC e os Los Lobos, que é o rival, apoiado pelo Comando Vermelho. E teve recentemente uma carnificina lá no Equador, que PCC e Comando Vermelho mandaram representantes para lá para acabar com a guerra. Por quê? Porque estava atrapalhando os negócios e o escoamento de droga pelo Pacífico. Então você vê que eles têm uma atuação regional aqui na América do Sul. Aí você vê o PCC, parceiro comercial do cartel de Sinaloa, que também é considerado organização terrorista, e o Comando Vermelho, parceiro comercial do cartel de Jalisco, que é os inimigos do cartel de Sinaloa lá no México, que também é considerado grupo terrorista. Então você vê que todos os parceiros comerciais, tanto de um lado quanto de outro, eles já estavam categorizados pelos Estados Unidos como grupos terroristas, principalmente com a administração do Trump, né, que em 2025 expandiu para os cartéis de narcotraficantes essa nova categoria, né? Então era só questão de tempo. Era só questão de tempo isso acontecer, porque você não consegue imaginar Comando Vermelho e PCC atuando no tráfico de drogas sem esses grupos. Porque aqui no Brasil a gente não produz droga. Quase não produz. Um outro canto ali, ponto específico, mas para a grande produção internacional, aliás, a grande exportação internacional, o Brasil não produz. E aí a gente vê o Sendero Luminoso, que inclusive foi colocado em 97 como organização terrorista, foi uma das primeiras. O Sendero Luminoso é um dos maiores fornecedores de cocaína de alta pureza, tanto para o Comando Vermelho quanto para o PCC. Então, você vê que ali existe logística, existe lavagem de dinheiro, existe troca de armamento por droga, fortalecimento desses grupos criminosos, como o Comando Vermelho, ele fortalecia, né, as Farc com armas que trazia do Paraguai, e a Farc devolvia em cocaína para que o Comando Vermelho atuasse no mercado interno, que até pouco tempo era o grande mercado do Comando Vermelho, né? Enquanto o PCC ele expandia, né, para o mundo inteiro, o Comando Vermelho ele sempre atuou mais de modo interno. E de uns tempos para cá é que ele viu a lucratividade da operação que o Comando Vermelho, que o PCC estava fazendo dentro da América do Sul, e também estava perdendo espaço por conta disso, e ele começa a exportar também. E aí hoje a gente tem o PCC, por exemplo, como o principal fornecedor da máfia da Nangreta, que é a principal máfia italiana. A gente tem o Comando Vermelho exportando para a Europa e África. A gente tem o PCC através dos Los Choneros lá no Equador, traficando droga para Yakuza, no Japão. Caramba. Nova Zelândia, Austrália. Além de tudo, ainda as facções elas se conversam e criam laços e trocam informações. Isso, né? e troca informações, troca armamento, troca dinheiro, troca valores. A gente tem um procedimento chamado de dólar cabo, que é um procedimento de lavagem de dinheiro muito utilizado, utilizado pelos grupos criminosos. Como é que eu explico aqui para a população entender? É o seguinte: eu sou de um grupo criminoso, o Arthur é de outro. E você é o cliente. Tá. E aí eu estou em um país e você quer comprar alguma coisa nesse país, no meu país, com dólar. Não é o meu país, é em outro país. Não, tá. É em outro país. Então você compra de mim, né? Você compra isso de mim. E aí eu fico retendo o seu dinheiro por conta de um produto que você comprou. Lá na frente você vai precisar comprar do Arthur, certo, esse mesmo produto. Só que, a depender do modo de fiscalização do país do Arthur, você vai ter que declarar esse valor que está sendo comprado. Então, o que é que acontece?
quando você vai comprar o bem lá, o Arthur pode fazer uma negociação direta comigo para que esse valor que está sendo comprado lá seja descontado meu e não dele. Ah, tá. Fica como se fosse um crédito. Um crédito. Um crédito. E aí ele fica com esse crédito na mão. Meio que os bancos fazem entre si, né? Exatamente. É tipo um CDI do crime. É um CDI do crime. E aí o que acontece? Esse dinheiro ele não transita entre Hugo e Arthur. Porque o Arthur fica com a linha de crédito comigo. Sim. E aí, quando eu precisar comprar alguma coisa no país dele, eu peço para ele comprar e ele fica com esse crédito. E quando ele precisar comprar no meu, eu compro. E aí você não tem trânsito de moedas entre os países, e aí é evasão de divisa, sonegação de imposto, ocultação de patrimônio. Porque para todos os efeitos, o Arthur tem uma casa... Vamos supor, ele está no Brasil, eu estou nos Estados Unidos. O Arthur tem uma casa nos Estados Unidos, mas essa casa não foi comprada por ele, ela foi comprada por mim, que sou americano e moro nos Estados Unidos. E eu quero ter uma casa no Brasil, mas eu não quero declarar essa casa. Então, o que é que eu faço? Arthur, lembra daquela casa lá que eu comprei para ti? Compra uma para mim aí no Brasil. Aí eu compro uma casa no Brasil, oculto esse patrimônio, porque na verdade a casa está no nome do Arthur, que é de lá. E aí os caras fazem isso com tráfico de drogas. Então os caras circulam dinheiro no planeta inteiro, usando doleiros, e essa é a maior função do doleiro, conseguir fazer esse dólar cabo, porque os doleiros eles têm uma rede criminosa entre eles, né, em que eles fazem justamente essa troca.